E aí, sejam bem-vindos à terceira aula do curso nosso de Runner, joguinho para Android muito bacana. Vamos lá então, essa aula aqui é uma aula importante porque é a aula onde nós vamos começar a programar o nosso personagem. Essa aula aqui é a aula onde nós vamos dar a vida para o nosso querido corredor, certo? Vamos lá então, sem demora. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é começar a organizar nossa área de trabalho. Eu vou vir aqui, vou em Assets mesmo, eu vou criar uma pastinha chamada Script, onde todos os scripts que eu for fazer no jogo vai ficar aqui dentro, para mim manter tudo organizado. A primeira pasta dentro dessa pasta Script vai se chamar Player, ou seja, todos os scripts referentes ao nosso personagem vão estar dentro dessa pasta. Eu estou falando isso daqui por quê? Para que quando você for baixar lá na frente o projeto que eu vou estar disponibilizando completo, você já sabe onde localizar tudo, certo? Vamos lá. Se você não sabe como fazer isso que eu fiz, esse detalhe de ampliar, é só você posicionar o mouse em qualquer canto da área de trabalho da Unity e apertar a tecla espaço, olha só, ela aumenta pra gente, certo? Aqui em cima já não funciona, enfim. Vamos lá, vamos abrir aqui nosso script de referência. Enquanto ele abre, nós vamos aqui na Unity criar o nosso primeiro script para controlar o nosso personagem, que obviamente o nome do script vai ser controle, tá? Controle, isso aí. Pode abrir já o script. Enquanto o script vai abrindo, você vai vir aqui no script de referência e vai buscar o seguinte termo, tá? Uma coisa que você vai utilizar muito para desenvolver mecânica de personagens. O nome do termo em si é Character Controller. Tá aqui, olha só. Isso daqui que você vai buscar. Legal. Aparece um monte de coisa aqui. A maioria não é o que a gente precisa. Óbvio, a gente só precisa desse daqui. Esse Character Controller que está sozinho. Tá? E quando você clica nele, aparece mais um monte de coisa. E o que a gente precisa são de funções. E no caso, esse Character Controller tem duas. Uma que é uma função que se chama Simple Move, que é um movimento simples, e tem uma que é Move, que aqui o comentário mesmo diz que é algo mais complexo. Tá? Mas não é tão complexo não, é algo completamente simples de se entender. Vamos lá, esse script aqui você vai copiar ele, ok? Vai vir aqui no seu script controle e vai colar. Já organiza, a primeira coisa que você faz é organizar isso daqui para não ficar feio, tá? Eu vou organizar tudo certinho aqui. Bom, terminei de organizar o meu script. Esse script aqui, basicamente, ele movimenta o nosso personagem no espaço 3D utilizando os três eixos principais, tá? Do nosso universo ali. A gente tem o eixo Y e o Z e o X, tá? E eles estão aqui, olha só, escondidos por trás desse código. Você já pode vir aqui e apagar isso daqui e colocar 0 nesse input, get axis, apaga, põe 0. Se a gente precisar disso daqui depois, nós vamos voltar e colocar novamente. A questão é, vocês têm que entender como funciona. Move Direction recebe 3 valores do vetor 3 e esse Move Direction ele basicamente move o personagem a partir desse componente Character Controller, certo? Isso daqui é o mais importante. Se você quiser mover um personagem, você, ao invés de colocar transform, position, ponto, o eixo, você coloca move direction, ponto, o eixo. Igual tem o nosso exemplo aqui para saltar, fazer com que o personagem salte. O script pronto veio aqui com uma condição, se você pressionar o botão jump, que no nosso caso é o botão espaço, ele executa o move direction.y e ele fala que é para acrescentar um valor, que é esse jump speed que está presente na variável que recebe 8.0. É isso daqui que isso daqui quer dizer, tá? Espero que dê para entender. Vamos lá. Agora a gente tem que começar a trabalhar em cima desse código aqui, que isso daqui vai ser a base para todo o nosso código do personagem, que não vai ser pequeno, vai ser algo grande, certo? Só para tentar explicar mais um pouquinho, isso daqui, esse controller.isGrounded, ele significa que se o personagem estiver tocando o chão, só que todo esse script aqui não funciona se o nosso personagem não possuir um componente de física, que esse componente é o Character Controller aqui.
Nosso personagem, a princípio, ele vai ficar de canto, nós não vamos utilizar ele, ele vai ficar ali solitário, enquanto nós vamos estar utilizando deixa eu localizar aqui, uma cápsula em seu lugar. Essa cápsula aqui vai ser o nosso novo personagem, temporário, tá? Legal. Nossa cápsula tem um sistema de colisão ali, mas a gente precisa do nosso sistema de física do Character Controller. Pode adicionar o Character Controller, ele de costume tem o formato de uma cápsula, por isso que eu escolhi uma cápsula, tá? O formato do sistema de física em si do Character Controller é esse verdinho aqui que você está vendo na cena. Então a cápsula é a melhor coisa para a gente representar na cena. Vamos nomear essa cápsula como player, porque ela vai ser o player, vamos dizer assim, a alma do nosso player. Aqui vamos falar do lado espírita do nosso jogo. A cápsula é a alma. Legal. A gente precisa dar vida para essa alma, então a gente vai jogar o script aqui dentro e nós vamos testar para ver como que isso está funcionando. Obviamente ele não vai se mover para lugar nenhum, mas se você pressionar a tecla espaço, ele pula, tá? Porque ele tem aquele comandinho aqui, ó, o input.getButtonJump, que está utilizando esse moveDirection.y recebendo um valor determinado. Tranquilo, até aqui não tem problema, não tem segredo. A gente sabe também que tudo aqui está relacionado à movimentação, está presente nessa variável speed, que na verdade ela que controla a velocidade de tudo isso. Então se você quiser aumentar mais para frente a velocidade da movimentação do nosso personagem, você utiliza isso, até mesmo a do pulo. Mas a do pulo nós podemos trabalhar diretamente aqui, ó. Então se você quiser aumentar mais, é claro. Isso daqui são apenas dicas. Você vem aqui e aumenta. Para deixar mais realista, eu vou fazer a seguinte coisa. Vou aumentar aqui para 30 e a gravidade eu vou aumentar para 60. Eu vou dobrar a gravidade em referência à força do pulo do nosso personagem. Tá? Ele está pulando alto pra caramba. Vamos aumentar um pouquinho a gravidade, talvez para 100. Dá a impressão que ele é pesado. E é isso que eu queria que desse a impressão. Mas eu vou diminuir um pouco e diminuir um pouco. Bom, legal. Nosso personagem ele pula. Agora a gente precisa fazer com que ele ande. E agora que vem a questão. Nós temos que entrar na temática do propósito do nosso jogo. Que é um joguinho de runner, corrida infinita, é aquela coisa toda. E todo mundo sabe que esse estilo de jogo, o nosso personagem corre sozinho. A gente não faz ele correr. Ele apenas começa a correr que nem louco. E você tem que controlar a direção para que ele está correndo. Para a gente fazer isso, a gente precisa criar uma variável que vai controlar esse suposto start dele, tá? Então essa variável vai controlar se ele começa a correr ou não. Então a gente vai colocar aqui o var, a gente vai dar um nome de começar não, vamos colocar um nome mais fácil de saber, start. Acho que start não é uma palavra-chave, não é? Legal. Essa variável start, ela vai ser booleana, tá certo? Então a princípio ela recebe o valor de false. Ponto e vírgula, legal. Isso daqui tá bem tranquilo por enquanto. A coisa vai começar a ficar mais complicada daqui a pouquinho. Vamos lá, a gente precisa fazer com que o nosso personagem se mova pelo cenário feito louco se essa variável aqui for verdadeira. Então a gente vem aqui, ó, coloca se a variável start for true igual não, tá? Isso daqui, esse sinal que eu coloquei recebe igual, é assim, que é sinal de comparação. Se for igual a true, ou seja, se for verdadeiro, nosso personagem corre pela cena feito louco. E como a gente faz isso? Você vai pegar esse Move Direction, olha só, e faz o seguinte, determina um eixo para qual ele vai se mover. Aqui no nosso caso, ele vai se mover para frente, o eixo Z, tá? Vem aqui e coloca Z. Eu estou fazendo isso aqui para vocês entenderem. Depois nós vamos fazer de outra forma essa movimentação para frente, tá? O eixo Z vai receber, ele tem que receber o valor para ele poder se movimentar para frente. O valor vai ser referente à variável speed. Legal. Fez isso daqui. Deixa eu jogar um pouquinho para frente. Vamos testar. Nossa variável start está aqui. Ela só vai ser startada, vai mudar o seu valor quando a gente clica nela. Tá? Então, a princípio ela é falsa, nosso personagem vai receber as instruções lá. Se a variável aqui
receber o valor de falso, ele não faz nada, ele fica na dele. Agora, se ele receber o valor de true, verdadeiro, deixa eu tirar isso daqui da frente. Se ele receber o valor de verdadeiro, ele vai sair correndo pela cena e é isso que vai acontecer agora. Vamos ver? Olha que legal. Ele tá andando, vai embora. Tá? Bacana. O que a gente precisa? A gente precisa controlar, como eu posso dizer, a direção em si para que esse personagem está se movendo, tá? Então a gente tem algumas formas de fazer isso. A primeira forma, que eu acho que é a mais simples, é apenas fazer ele se movimentar no eixo X. Só que tem uma forma que dá um ar mais interessante para o nosso jogo, que é rotacionar ele um pouquinho, tá? Como se ele estivesse realmente girando o corpo para ir naquela direção. Então a gente vai fazer dessa forma, tá? Então a gente vai criar aqui em cima, olha só. Aqui em cima não, perdão. Nós vamos vir aqui e colocar assim. Transform. Ponto rotate. Certo? Esse transform rotate é igualzinho move direction. Ele recebe 3 valores que são referentes aos 3 eixos do nosso espaço ali 3D. Tá? Vamos zerar tudo aqui. A gente sabe que a gente quer rotacionar o nosso personagem no eixo Y, que é a base dele para que ele possa virar para uma determinada direção. Tá, mas como que o nosso personagem vai virar para uma determinada direção? Como nós estamos utilizando o teclado a princípio, tem um jeito fácil de fazer isso. É só você colocar aqui, ó, input, tá, ponto, get axis, não é get button, get axis, tá? Que isso daqui que eu estou fazendo é só para mostrar, mas não vai funcionar em Android, enfim, tá? É só para mostrar. Aqui o get axis tem duas opções que a gente utiliza, é o horizontal e o vertical. Esse axis ele está se referindo às setinhas do nosso teclado, e horizontal, quando eu digo, é a setinha direita e esquerda, e a vertical é cima a baixo, tá? Isso daqui é só para vocês entenderem. Então se eu colocar aqui, ó, horizontal, ele vai girar o meu personagem, tá? Detalhe, esse input get axis ele reconhece automaticamente valores positivos e negativos, sendo que para a direita é positivo e para a esquerda negativo. Então o transform rotate aqui dentro está pegando valores entre 1 e -1, dependendo da tecla que você pressionar aqui no seu teclado. Então aqui você vai ter que determinar uma velocidade. A gente vai colocar aqui, ó, var rot, que é a variável de rotação que a gente vai criar agora, vai receber um valor de 60, tá certo? E a gente vai multiplicar aqui por rot, que é a nossa variável, e logo na sequência por time.deltaTime. Vamos lá testar isso daqui, só para vocês verem. Ó, eu estou pressionando a tecla, ele está girando. Legal, só que se eu fosse usar isso daqui no meu dispositivo Android, não tem como eu reconhecer input get axis nele. Eu vou ter que reconhecer valores de formas diferentes. Eu quero dizer assim, se eu pressionar para a direita, eu tenho que fazer um comando só para a direita e outro só para a esquerda, porque eu vou estar utilizando botões na tela que vão ser clicados de forma diferente do que o nosso teclado aqui recebe. Esse input get axis é algo pronto já da Unity que não vai funcionar para dispositivos móveis. Enfim, vamos lá fazer a coisa já para poder funcionar mais para frente. Você vai ter que vir aqui, colocar assim, ó, se input.getButton, ok, pode ser key, tá? Você vem aqui, ó, no caso não precisa ser down, apenas key mesmo. Vamos utilizar esse próprio transform rotate que nós utilizamos neste momento. Apaga esse input axis aqui, olha só, e determina a tecla que você está pressionando. Nossa primeira tecla vai ser direita, então é right, certo? Aqui nós vamos testar a princípio para ver se vai funcionar certinho. Vou dar play, vou apertar a tecla direita e ele está girando para o lado que eu queria, tá certo? Deixa eu posicionar aqui igual, tecla direita, rotacionou. Agora a gente faz a mesma coisa para a esquerda. Isso daqui é necessário fazer, embora seja, se fosse para computador, isso daqui seria muito redundante, não seria muito viável, tá? Seria uma coisa tonta.
Mas como é para dispositivos móveis, isso daqui vai implicar lá na frente quando eu criar os nossos botões virtuais na cena, tá bom? Vamos lá, isso daqui vocês vão entender só lá na frente. Left é a mesma coisa, só que é para o lado negativo, então você multiplica isso daqui por -1. Tá girando para lá, para cá, legal. Só que tem uma coisa, se eu pressionar Start, ele vai girar? Ou ele só vai ficar girando no seu próprio eixo e só isso? É isso que acontece, ele fica girando apenas no próprio eixo. Isso não é legal, isso não deve acontecer. E a gente vai resolver isso daqui agora, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mudar todo esse Move Direction. Vai ser assim, Move Direction, ele vai receber simplesmente o Vector Tree, certo? Que vai, na verdade, ser a instrução desse Vector Tree vai ser assim, ó, forward, quer dizer, para frente, tá? Esse Move Direction vai trabalhar dessa forma. É como se ele estivesse impulsionando o nosso objeto para frente. A gente vai multiplicar isso daqui pela variável speed e também por time.delta_time. Legal, a gente fez isso daqui. A gente vai testar agora. Aperta aqui. Ele está andando muito devagar, tá? Bom, ele estava indo muito devagar, a gente pode tentar aumentar o valor, só que eu já reparei um detalhe ali. Tá, a gente aumenta isso daqui, ó, troca esse speed por... Vamos tentar um valor aqui, ó, tipo 50. Aperta Start. Detalhe, ele anda, mas a minha ideia é a seguinte, quando ele apontar essa seta para cá, ele tem que andar para cá. Ele não está funcionando, a gente tem outra solução aqui para resolver isso daqui. A gente vai fazer o seguinte, vai funcionar assim, a gente vai ter que fazer isso daqui, ó, aqui. Eu não entendi porque não funcionou dentro disso daqui, mas não tem problema. Faça da seguinte forma, coloca isso daqui aqui dentro. Tá, não tem problema. Agora vamos fazer um teste aqui, ó, só para ver se vai funcionar. Ele já começa andando lá na frente. Deixa eu só pegar esse valor aqui, diminuir para 10. A gente vai testar. Se ele funcionar como eu quero, já vai servir. Repara que quando eu viro ele começa a andar na direção que eu estou virando. É exatamente isso que eu queria, que isso daqui vai dar uma sensação maior de realismo no nosso personagem. Beleza. A questão que a gente tem que resolver é aquela do if start e tal. A gente vai fazer assim, ó, deixa 10 aqui. Você pode colocar apenas nessa linha, não pode pôr nessa linha só não, vai ter que pôr em tudo, tá? Então a gente vai ter que vir aqui, acima de tudo, da update mesmo, e colocar esse if start. Deixa eu ver aonde fecha. Ó, bem melhor fazer assim, ó. Colocar acima desse ground aqui, ó. Agora tem que fechar esse aqui. Bom, agora vai funcionar a nossa ideia aqui. Vou apertar Start. Vou virar meu personagem para um lado. Vou virar meu personagem para o outro. Tá funcionando, ele tá andando, tá se movimentando aqui pelo cenário. E era isso mesmo que eu queria. Tá ok? Resolvemos isso. Esse probleminha aqui na movimentação não deu para usar esse Move Direction separado. Mas não tem problema, a gente pode utilizar ele aqui dentro. Tá? Normal. A gente fez ele se rotacionar. Nosso personagem ainda pode pular. A única coisa que vocês vão ter que fazer, não precisa ser agora, pode ser um pouquinho nas próximas aulas, a gente resolve isso, que é trabalhar em cima dos valores de velocidade, de rotação,
até que fique valores agradáveis. Outra coisa, para a gente não precisar ficar clicando toda hora, vamos determinar um botão de ação para resolver esse problema nosso de começar a jogar ou não. Tá, vamos colocar aqui um if se input.getKey, certo? O botão aqui vai ser S de start mesmo, então a gente pressiona a tecla S para startar o jogo. Fez isso daqui, a gente só precisa alterar o valor da variável start para start recebe truth. Legal. Fez isso daqui, a ideia é que isso funcione. Vou pressionar a tecla S e tá lá nosso personagem andando alegremente pelo cenário. Ok? Ó, antes de finalizar essa aula aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte: colocar o nosso personagem dentro desse objeto player, tá? Que, como eu disse no começo, é a alma dele. Vamos jogar ele aqui dentro. Trabalhar um pouquinho em cima da escala dele aqui para ficar parecido com o nosso personagem. Centralizar ele, mudar aqui para o wire. Pode trabalhar na escala dele também, olha só. Não tem problema. Legal. Tá aqui o nosso personagem. A única coisa que você faz, joga o player. Deixa eu ver se foi. Foi. Joga o player lá dentro. Vem aqui, ó, em Mesh Render e desativa para aparecer só o nosso personagem, ok? Olha lá, tá nosso personagem no chão. Aperta o S e olha lá que legal nosso personagem andando. Nem precisa fazer mais nada, o jogo já está pronto e é só rodar. Brincadeira. A gente vai estar começando na próxima aula o seguinte: a gente vai começar a trabalhar em cima das animações do nosso personagem, que a animação é uma coisa bem delicada, então a gente vai dedicar a próxima aula para trabalhar com isso, animação, tá? Nosso personagem também pula, olha só que maneiro, ok? E é isso aí. Espero que tenham gostado dessa aula. Essa aula a gente encontrou de certa forma, um bug, tá? Que era no lance do vetor 3 aqui, que eu tentei criar algumas soluções melhores para isso, mas não deu, mas isso faz parte, é normal, sempre vai dar alguns erros durante as aulas. E é isso aí. Tá? Novamente eu vou pedir em todas as aulas, não deixem de visitar o blog. Tá? O link está na descrição, o blog tá os arquivos, os scripts que a gente está utilizando na aula e outras coisas legais a respeito de desenvolvimento. Certo? Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like aí, que um like ajuda bastante. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva para receber novas aulas. E é isso aí, espero que estejam gostando e até a próxima aula.